Saúdo a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, vamos abrir nossa Bíblia hoje no Evangelho de Lucas, no capítulo 19. E nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 10. Texto bastante conhecido da palavra. E eu tenho certeza que o Senhor há de falar ao nosso coração de um modo especial. Amém? Lucas 19, do versículo 1 ao 10. Todos acharam? Amém. Então diz assim a palavra do Senhor: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos ouvir a Tua voz. Que o Senhor possa falar ao nosso coração de um modo vivo, que o Senhor possa tirar todo o impedimento que possa obstacular essa palavra, que o Senhor possa nos trazer luz de entendimento celestial, de modo que cada um presente neste lugar possa compreender aquilo que o Senhor fala nesta noite à igreja, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Como eu disse antes, esse texto é um texto bastante conhecido da palavra. Nós já ouvimos sem número de pregações sobre isso. Esse texto conta a história de um homem chamado Zaqueu. E o texto relata o encontro transformador desse homem com Jesus. E se você for ler todo o capítulo 19, você vê que houve uma preocupação do evangelista Lucas de agrupar nesse capítulo algumas ações de Jesus. E neste capítulo Jesus é apresentado no seu tríplice ministério: o Salvador que procura, o Senhor que recompensa os fiéis e o Rei que oferece paz. Mas hoje eu queria chamar a atenção da igreja, eu queria que você tivesse com os olhos voltados para o Salvador que continua procurando o perdido. E um dia desse aconteceu uma coisa muito curiosa comigo. Nunca tinha me acontecido algo semelhante. Uma irmã que já havia professado o Evangelho há muitos anos atrás, essa irmã já havia se batizado, mas ela me fez um pedido estranho. Ela disse: eu queria que a senhora me fizesse o apelo, porque eu queria hoje, com toda a convicção do meu coração, declarar que Jesus é o Senhor e Salvador da minha vida. E foi muito interessante aquilo, porque aquela mulher tinha anos de igreja, anos de evangelho, e muitas vezes acontece isso. Nós estamos dentro dos guetos cristãos, fazendo parte da igreja visível, mas é como se essa informação
informação, essa ficha não tivesse caído e de repente os seus olhos são desvendados e você diz: é isso que eu quero, é esse Cristo que eu quero na minha vida. E esse texto de hoje, ele fala de um modo muito especial daquilo que acontece quando o Senhor encontra o perdido. Há uma mudança profunda, uma mudança sobrenatural, quando essa maravilhosa graça de Deus alcança esse pecador arrependido. Antes do encontro com Zaqueu, se você parar para dar uma olhada no geral, nós encontramos aqui Jesus fazendo muitos sinais e prodígios. Ele cura o cego Bartimeu, ele predisse a sua morte. Ele estava se dirigindo para Jerusalém quando essas coisas todas aconteceram. E muitos no meio da multidão certamente achavam que Jesus estava indo para libertar Israel do jugo romano. E outros estavam também ali curiosos, interessados em ver mais sinais e prodígios, em ver mais milagres. E muitas vezes acontece isso, a igreja muitas vezes tem estado lotada de pessoas curiosas, buscando milagres. Elas querem ver maravilhas, elas querem ver sinais, sinais visíveis, sinais exteriores. E na verdade aquela multidão, ela estava prestes a testemunhar o maior dos milagres, que é a salvação de um pecador perdido. O nosso coração se alegra ao pensar que Jesus, o nosso Salvador, continua buscando e desejando alcançar os perdidos, aqueles que têm estado numa vida desgraçada. E quando eu uso essa palavra, eu quero usar essa palavra no sentido literal. Desgraçado é desprovido de graça, desprovido da graça de Deus, que a gente sabe que é um favor imerecido de Deus. E quantos têm pensado, se acontecesse alguma coisa boa nessa minha vida desgraçada? Muitas vezes você tem as coisas aparentemente nos seus devidos lugares, mas há um vazio no coração, que esse vazio no coração, ele é do tamanho de Deus. A única coisa que pode preencher o vazio no coração do homem é a presença de Jesus, é a presença desse Cristo vivo. E a história de Zaqueu é uma história que fala de graça. Esse homem era considerado o maioral dos publicanos e rico. Para vocês terem uma ideia, um publicano, chamar alguém de publicano, era chamar aquela pessoa de escória, era chamar aquela pessoa do pior pecador, porque os publicanos, embora fossem judeus, eles eram cobradores de impostos e cobravam com exorbitância esses impostos. Eles cobravam mais do que o devido, sobretudo para os seus próprios conterrâneos, e isso criou uma atmosfera de animosidade, de litígio entre os judeus e esses seus conterrâneos que se tornaram publicanos. Apesar do nome Zaqueu significar justo, esse homem estava longe de ser chamado de justo. E é curioso a gente descobrir o significado dos nomes na palavra de Deus, que normalmente esses significados têm um propósito na vida dessas pessoas, ou um propósito no momento em que essa pessoa está vivendo, ou um propósito futuro, como era o caso de Zaqueu. O Senhor tinha propósito na vida desse homem para que ele se tornasse um justo, porque até então ele não era. Ele era o supervisor geral dos coletores de impostos, um cargo e tanto. E o texto diz que Zaqueu, por ser de pequena estatura, ele saiu correndo no meio da multidão e subiu numa árvore. E nós descobrimos que não foi apenas na árvore que Zaqueu subiu, mas ele alcançou o mais alto patamar social e econômico de sua época. Era um judeu, mas tinha antipatia da comunidade judaica.
Então eu queria chamar a sua atenção para esse homem, eu queria chamar a sua atenção para esse homem que era considerado a escória, mas que Jesus não o via como ladrão, não o via como um homem que deveria ser alijado da comunidade. Não, o Senhor olhou para esse homem com os olhos da sua maravilhosa graça. Olhou para ele através das lentes rosas da graça e o alcançou com a sua misericórdia. Aquele encontro com Jesus mudou tão radicalmente a vida de Zaqueu que ele nunca mais foi a mesma pessoa. E eu separei quatro evidências desse encontro, quatro situações, 4 fatos relativos a esse encontro de Jesus com Zaqueu, que eu gostaria de compartilhar com a igreja. Primeiro fato, ele tornou-se como uma criança e recebeu o reino de Deus. Para que vocês tenham uma ideia, no Oriente não era comum um homem correr publicamente, especialmente um funcionário público de posses como era Zaqueu. Essa era uma atitude tipicamente infantil, e Zaqueu não só correu, feito criança, mas ainda subiu na árvore, movido por uma curiosidade e uma simplicidade natural. Ele já tinha ouvido certamente falar de Jesus, talvez ele perguntasse quem é esse Jesus de Nazaré, que as pessoas falam tanto. Talvez a cura do cego Bartimeu tivesse chegado aos ouvidos de Zaqueu e ele tivesse curioso para saber quem era aquele que dava luz aos cegos. E esse homem sai feito um maluco no meio da multidão, e a gente pode imaginar a figurinha, baixinho, devia ser do tamanho de Rosinha. E ele sai correndo e sobe aquele sicômoro, que era uma figueira brava, e ali ele fica aguardando, ansioso, esperando a passagem de Jesus. E tem um outro texto de Lucas, que está no capítulo, no versículo 17, que diz assim: quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará nele. Será que nós temos experimentado essa fé infantil? Quando a gente fala de fé infantil, parece que é uma fé tola, mas é uma fé que acredita. É uma fé que está ali e sabe que aquilo que está sendo dito é verdade. E muitas vezes nós deixamos de receber as nossas bênçãos porque nós questionamos tanto, nós colocamos tantas dificuldades em crer naquilo que a palavra de Deus diz. E o Senhor nos chama a atenção nessa noite para que nós tenhamos essa fé como a fé de uma criança. Porque se nós não professarmos essa fé dessa maneira, de modo nenhum nós entraremos no reino de Deus. É possível que o orgulho seja o maior impedimento para alguém que tem posses neste mundo crer em Jesus. Zaqueu rompeu a barreira do seu status e tornou-se como uma criança curiosa que não podia perder a oportunidade de ver Jesus. O segundo fato que me chama a atenção, ele que procurava foi achado. Amém? Amém. Zaqueu pensava que estava procurando Jesus, mas foi achado por ele e a sua vida mudou radicalmente. Não é próprio da natureza do pecador perdido buscar o Salvador. Mas quando o Senhor o move, a gente aprende na palavra que é o Senhor que move o coração do pecador na direção dele. O Senhor coloca no coração desse pecador o arrependimento para a salvação. E eu queria que você hoje deixasse que o Espírito ministrasse ao seu coração. Eu queria que você deixasse que o Espírito, ele ensinasse a você naquilo que eu sou completamente deficiente. Há um vazio no coração do homem, como eu disse, que ele é do tamanho de Deus. E por causa desse vazio, as pessoas têm procurado numa busca desenfreada caminhos espirituais completamente
completamente contrários à palavra de Deus. Hoje a gente tem visto as pessoas buscando práticas esotéricas, religiões orientais, práticas pagãs, idolatrias, feitiçarias, chás alucinógenos e tantas outras coisas. Tudo isso hoje tem sido tremendamente procurado para satisfazer o tal vazio que só pode ser preenchido por Jesus. Quando somos encontrados por Cristo, a busca cessa. Assim como os nossos primeiros pais, Adão e Eva, somos pecadores e tendemos a fugir de Deus, mas Ele vem ao nosso encontro. Eu não sei como é que está a sua situação espiritual, você que entrou aqui nessa noite. Eu não sei se você já teve a oportunidade de fazer uma decisão pessoal por Jesus. Mas eu queria dizer a você, olha, o Senhor ama você com amor indizível e tem buscado você dia após dia. E o tempo dessa busca de Deus está terminando. Então que hoje você possa abrir o seu coração e não endurecê-lo e deixar que o Espírito ministre ao seu coração em nome de Jesus. O Senhor, através do profeta Jeremias, ele diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração, serei achado de vós e farei mudar a vossa sorte. Foi assim com Zaqueu, ele buscou o Senhor e foi achado por ele, e a sua vida mudou a partir daquele momento. E é assim com cada um de nós. Aquela mulher da minha história do começo, a vida dessa mulher deu uma mudada tão radical que ela própria, testemunhando para mim, ela disse: eu não me reconheço. E as coisas mudaram para mim a partir daquele dia que eu, com toda a consciência, com toda a convicção do meu coração, eu entreguei a minha vida a Jesus. Eu disse: o Senhor é o meu Senhor e o meu Salvador. Amém? Amém. A seara é grande, os trabalhadores são poucos, e nós precisamos anunciar esse Cristo vivo em nome de Jesus. Se você, assim como Zaqueu, tem andado com um vazio no peito, com um vazio no coração, nada preenche esse vazio. Muitas vezes as pessoas dizem assim: ah, se eu encontrasse um relacionamento bacana, se eu encontrasse uma pessoa séria na minha vida e tal. Você pode continuar com esse vazio com uma pessoa séria do seu lado. Você pode continuar com esse vazio com um emprego maravilhoso, onde você tem todas as suas necessidades materiais supridas. Se você não tiver preenchido o vazio existencial do seu coração, que só pode ser preenchido por Jesus, nada vai preencher o seu vazio e você vai continuar com uma vida desgraçada na acepção da palavra. Amém? O terceiro fato que chama a nossa atenção: ele era pequeno, era de baixa estatura, mas tornou-se grande, deixou de ser filho da ira para tornar-se um filho da obediência. Amém? O versículo 3 diz que Zaqueu era de pequena estatura, e espiritualmente todos nós somos de pequena estatura, porque todos pecamos e precisamos desesperadamente da graça de Deus. Nós não somos pecadores porque pecamos. Pecamos porque somos pecadores. Nós temos uma natureza pecaminosa e precisamos que o Senhor entre com a providência, que o Senhor assuma o controle da nossa vida e que nós possamos recebê-lo como nosso Senhor e nosso Salvador. Muitos se consideram grandes porque medem a sua estatura segundo os critérios humanos: dinheiro, status, cargos, popularidade ou autoridade. Acreditam que têm tudo, quando na verdade são, como diz em Apocalipse, pobres, miseráveis, cegos e nus. Zaqueu deixou de ser um filho da ira para tornar-se um filho da obediência. Ele saiu das trevas para a maravilhosa luz do Senhor. E quando nós trazemos uma palavra dessa, com um apelo evangelístico, eu quero dizer a você com toda a sinceridade do meu coração: eu não quero fazer e nem vou fazer nenhum esforço
de persuasão, até que eu nem tenho poder de persuasão, para que você entenda essa palavra. Mas se você tiver ouvidos espirituais, você vai compreender aquilo que o Espírito ministra ao seu coração nessa noite, em nome de Jesus. Não importa a sua idade, não importa se você é um homem, se você é uma mulher, não importa se você é um idoso, mas se o Senhor tocar o seu coração nessa noite, não permita que essa palavra lhe seja tirada e que o nome do Senhor ele seja glorificado na sua vida, em nome de Jesus. E o quarto fato, Zaqueu era espiritualmente pobre, mas tornou-se rico porque foi salvo por Jesus. Salvação é coisa séria. E nós estamos vivendo um tempo onde se avizinha a segunda vinda de Jesus, onde nós olhamos à nossa volta, os sinais todos estão aí, e é preciso que nós sejamos alcançados sim por essa graça de Deus, por essa misericórdia salvadora de Jesus, que você deixe que essa palavra de vida eterna, ela entre no seu coração, ela gere vida no seu coração e traga as transformações que precisam ser trazidas. Tem um cântico que diz: eu venho como estou. Às vezes você diz assim: não, mas olha, eu fumo, eu bebo, eu faço isso, eu faço aquilo. Jesus chama você para você vir a Ele exatamente como você está. Agora eu só não posso garantir que se esse encontro for real, você vai permanecer do mesmo jeito. Porque não é, as mudanças acontecem porque você vai ganhar um espírito novo. O seu espírito que está morto nos delitos e pecados, esse espírito vai ser vivificado pelo Espírito de Deus e você nunca mais vai ser a mesma pessoa. Amém? Zaqueu era um homem espiritualmente falido e precisava receber de Deus a riqueza da vida eterna. Ele tornou-se um convidado em sua própria casa. A partir daquele momento, Jesus passou a ser, além de seu Salvador, também o seu Senhor. E esse texto, eu queria ler os versículos 9 e 10, mas queria ler também um outro versículo, que é o versículo 5, que diz assim: quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Desce depressa, isso pressupõe urgência. Convém a Jesus hoje ficar na sua casa, entrar na sua casa, permanecer na sua casa. E esse apelo de Jesus foi de pronto aceito por Zaqueu. Ele desceu depressa, a toda pressa, e o recebeu com alegria. Olha como Jesus deseja que essa resposta, a mesma resposta do coração vazio até então de Zaqueu, a mesma resposta seja dada a você, por você a ele nessa noite. E nos versículos 9 e 10, então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. No versículo 8, entremente Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Houve salvação naquela vida. As obras não salvam, mas são evidência de que houve uma mudança real, houve salvação naquela vida. As pessoas não mais permanecerão do mesmo jeito. Amém? Amém. Então, se hoje o Senhor disser para você: olha, desce depressa, porque hoje me convém entrar na tua casa. Eu queria que você fechasse seus olhos. Eu queria que você deixasse que o Espírito de Deus ministrasse essa palavra ao seu coração. Eu não sei em que lugar você se encontra. Eu não sei em que lugar você tem subido. Mas eu queria dizer a você: o Senhor, Ele nos humilha para depois nos exaltar. É diferente do adversário. O adversário, ele exalta para humilhar.
E eu não sei onde você está nessa noite, eu não sei em que momento você está na sua vida. E eu faço esse apelo não só para a salvação, mas também para a vitória. Você se perdeu no caminho, você deixou que as coisas materiais, elas tomassem um vulto na sua vida. E eu queria que você hoje, se ouviu a voz do Senhor e deseja que Jesus entre na sua casa, entre na sua vida, mude a sua história, eu queria que você ficasse de pé aí onde você está, porque eu queria muito orar por você.